Eu acabei de chegar da rua e incomodado com certas coisas, né? Eu resolvi gravar esse vídeo. Eu sou usuário das redes sociais. Boa parte da população brasileira é usuária. Mas tanto nas redes sociais quanto na mídia, nós estamos vivenciando já há algum tempo uma situação que eu vejo com receio. Essa é a verdade. Eu vejo com receio. Porque eu e todo mundo percebe, né? Em termos políticos, uma divisão no país, que é uma coisa até natural, mas os recursos que estão sendo usados para fazer que se vote no candidato A e não se vote no candidato B, ou que se vote no candidato B e não se vote no candidato A, eles estão chegando a um nível tão baixo que eu costumo até usar essa expressão, alcançaram um nível subterrâneo. Desceu tanto nível que ele é subterrâneo já. E isso me assusta. Porque no dia 30 de outubro, um lado vai sair vencedor e outro lado vai sair perdedor. E as pessoas que estão usando esses artifícios totalmente condenáveis, inclusive as denominadas fake news, as pessoas espalham as fake news até sabendo que são fake news, porque entendem que não existe a previsão legal do crime de produzir ou de espalhar fake news. Usam essa argumentação para seguir nesse caminho que é totalmente condenável. Que você até por descuido divulgue uma fake news, não tenha tido cuidado, isso é uma coisa normal. Quem não fez isso desde que as redes sociais começaram a crescer tanto no Brasil? Mas as pessoas de bom senso, quando percebem que cometeram esse erro, procuram se policiar. Mas não, nós temos pessoas que insistem em divulgar fake news. Isso não pode dar bom resultado. Eu entro agora no que eu chamaria de segunda parte desse vídeo. Ontem conversei muito com um amigo do Corpo de Bombeiros. Foi um prazer enorme, uma tarde agradável. E tocamos vários assuntos, a política principalmente, mas também falamos de outros. E uma coisa que está me causando um certo desconforto, porque não tenham dúvida, o senhor e a senhora que estão assistindo esse meu vídeo e os anteriores, que o que eu estou fazendo aqui é uma exposição pessoal muito grande. Eu tenho plena consciência disso. Agora, segundo os meus parâmetros, segundo os meus valores, eu não posso ficar calado diante do que está acontecendo. Talvez o bom senso recomende até
que eu não devia estar emitindo a minha opinião, mas isso para mim é muito difícil. E quando um vídeo meu é assistido 500 vezes, 1000 vezes, 1500 vezes, a minha exposição vai ficando cada vez maior. Isso seria extraordinário se eu tivesse empenhado em uma campanha política que eu não estou. Se eu quisesse algum cargo no governo A ou no governo B, que eu não quero. Mas eu não consigo ficar calado. Porque fica muito difícil entender, pela dificuldade, as dificuldades que eu enfrentei ao longo da carreira, dificuldades que começaram lá na escola de formação de oficiais, dificuldades físicas até. Eu ontem comentei com esse meu amigo e esposa, eles até acharam alguns episódios bastante engraçados, né? Mas eu tinha dificuldades físicas na que hoje é a Academia de Polícia Militar Dom João VI. Então a minha carreira na polícia, ela foi repleta de dificuldades, repleta de enfrentamentos, desde tenente. E como não poderia deixar de ser, os enfrentamentos foram crescendo na medida que eu fui crescendo também dentro da hierarquia, né? Até chegar ao ponto que eu fui promovido a coronel em 2005, no meio de 2005, abril ou agosto, nem me lembro, e em 2007 eu já estava tentando construir um grupo de coronéis, junto com o coronel Esteves, com o coronel Vivas, e nós fomos e conseguimos construir o grupo dos coronéis barbonos para defender a instituição, porque já naquele momento a situação era muito grave no tocante à interferência política. Então, eu quando cheguei a coronel, foi uma conquista gigante. Porque eu e outros que chegaram a coronéis também, eu não tive nenhum político me empurrando. Nenhum. Em nenhum momento eu fui empurrado por um político, nem para ser promovido a major, nem de major a tenente-coronel, nem coronel. Eu sempre fui muito resistente aos políticos. Não estou aqui condenando quem não é, estou dizendo eu. Então eu acho que coronel, ele tem uma importância gigante nas instituições militares estaduais e do Distrito Federal. É o último posto da carreira. O coronel, ele é responsável pela instituição. O conjunto de coronéis também é responsável pela instituição. Os que estão na ativa, os principais responsáveis. E os que são veteranos, já passaram para a inatividade, não perderam essa responsabilidade. Ela é menor, porque a pessoa na inatividade não tem poder que o ativo tem de produzir mudanças, por exemplo. Então, eu fico pensando como os coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar não estão ouvindo o grito de socorro dos veteranos, sobretudo os praças veteranos, das pensionistas, sobretudo aquelas que não têm integralidade. Não sei como é que eles estão conseguindo não ouvir esse grito. Eu entendo até que no primeiro momento, aquela justificativa mambembe de que a GRAM era uma compensação, eles podem até ter aceito aquilo.
Mas agora isso já não existe mais. O Ministério Público, nas suas promoções, nas sentenças, está opinando que nós temos direito à grana. O Poder Judiciário, os juízes, nas suas sentenças, na sua grande maioria, esmagadora maioria, estão dizendo que nós temos direito à grana. Então essa ideia já acabou de que a grana é compensatória. A grana tem que ser paga a todos. E os coronéis continuam não ouvindo o grito das pensionistas, dos veteranos, dos sequelados. Eu não consigo entender isso. As pessoas apresentam uma série de argumentos. É porque está agarrado na cadeira, não quer perder a gratificação, está pensando em ocupar um cargo depois, fora da polícia. Apresentam uma série de justificativas para essa inércia do conjunto de coronéis. Não estou falando de um coronel especificamente, não. Estou falando do conjunto dos coronéis. Agora, onde está a empatia dos coronéis com a tropa? Onde está a humanidade dos coronéis com os seus comandados? Isso não existe. O conjunto de coronéis ativos e veteranos consegue dormir tranquilamente, sabendo que além de todos os problemas que nós já temos, inclusive a assistência de saúde para essas pessoas idosas, para essas viúvas, pessoas com muitas comorbidades, que não têm condição de pagar um plano de saúde. Cadê a humanidade da coisa? Isso não é só a questão que está prevista no nosso regulamento disciplinar, não. Porque o regulamento disciplinar determina que o superior trate o subordinado com bondade, com urbanidade. Mas nós, seres humanos, temos que praticar a fraternidade. E essa luta é uma luta justa. Repito, não há mais dúvida que a grana é devida para todos. E eu não vejo um coronel de polícia ou do corpo de bombeiros publicamente se manifestar contra essa covardia que está sendo feita com os veteranos e as pensionistas. O que se manifestou publicamente foi o coronel de polícia Emir Laranjeira, veterano antigão. E também tivemos um ou dois coronéis do bombeiro que participaram ali da comissão, mas não falam mais nada, ninguém toca mais no assunto. As eleições se passaram, parece que o assunto só tinha relação com a eleição. Não! A eleição passou e os veteranos e as pensionistas continuam sem receber a grana. Eu tenho dificuldade para entender isso. Tenho dificuldade. E isso me incomoda, isso me inquieta, isso faz com que eu me sinta sem forças, porque eu não tenho força, efetivamente. Sou um coronel veterano. Sou veterano desde 2009. Já lutei tantas lutas, eu podia estar descansando, cuidando da minha vida. Mas é preciso que os coronéis, o conjunto de coronéis, não adianta querer ficar atribuindo responsabilidade só aos comandantes gerais. É um conjunto de coronéis.
Nós temos que nos manifestar com relação a isso. Eu sei que a GRAM, para os coronéis, não significa praticamente nada. Os coronéis, por exemplo, que têm pecúnia, eles já ultrapassam em muito o teto remuneratório. Tem coronel da polícia e do bombeiro que o salário bruto se aproxima a 50 mil reais. Que tem algumas coisas incorporadas, tem uma pecúnia de 150%. Eu sei que a GRAM não vai mexer um centavo no provento dele. Mas, meu Deus, nós temos que ignorar o sofrimento das pensionistas e dos veteranos, os que ganham menos. Aquele veterano, aquele praça veterano que foi embora antes do plano de carreira. Repito, as pensionistas que não têm integralidade e nem GRAM. Então eu peço que divulguem esse vídeo. Vamos ver se alguns coronéis começam a se manifestar com relação a isso. Para que a gente possa construir um grupo, pelo menos, para de forma ordeira e pacífica tentar negociar isso junto ao governo do Estado. O governador foi reeleito, ele tem 4 anos pela frente. Vamos tentar. Ou vamos ficar esperando que os subtenentes, os sargentos, as pensionistas façam um movimento como se na polícia militar e no corpo de bombeiro militar não existissem coronéis. Há pouco tempo, um cabo fez uma revolução no corpo de bombeiros militar do estado do Rio de Janeiro. O cabo mobilizou milhares de bombeiros militares do estado do Rio de Janeiro. Olha a situação dos coronéis daquela época. Se eles, que espero estejam vivos até hoje, com a graça de Deus, que vergonha que eles passaram. Pô, nós vamos ficar esperando para passar vergonha de novo na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar? Então, por favor, divulguem esse vídeo. Repito, eu sou a favor sempre do ordeiro e do pacífico, do disciplinado, da não prática de qualquer ato que possa ser prejudicial à população. Agora vamos nos reunir. A AME, Associação de Militares do Estado do Rio de Janeiro, que fica na Rua Camerino, seu presidente convoca uma assembleia, chama os sócios que são coronéis. A associação lá do Corpo de Bombeiros faz a mesma coisa, nem que sejam os coronéis veteranos. Vamos sentar e conversar para estabelecer um caminho, um link com o governo estadual, para que essa situação possa ser resolvida. Vamos pôr fim a esse sofrimento dessas pessoas. Eu falei aqui no primeiro vídeo que eu tratei desse assunto. Em termos financeiros, eu não posso reclamar nada do governador Cláudio Castro. Eu, Paulo Ricardo Paul. Por quê? Com aquele reajuste que ele deu, mesmo não dando a GRAM, como eu recebo bem abaixo do teto, eu tive um aumento líquido de mais de R$2.000. Dinheiro que eu faço muita coisa com R$2.000. Então eu não devia nem abrir a boca. Mas não
Não é querer ser melhor do que ninguém, de forma nenhuma. Não entendam isso dessa forma. Entendam assim, não é lógico que o Estado invista tanto na carreira de um oficial até ele chegar ao posto de coronel, o último posto da sua instituição, e no momento que a instituição está em crise, ele desaparece. Que adiantou todo o investimento do Estado para transformar aquele cadete, às vezes aquele soldado que fez a prova e foi para o curso de formação de oficiais da PM ou do Corpo de Bombeiros. Aí se investiu tanto, ele foi construindo a carreira dele, aí chegou a coronel. E agora é como se a polícia não fizesse mais parte da vida dele, nem o Corpo de Bombeiros Militar. Só faz parte se tirar o dinheiro dele. Aí ele grita, ele quer ir para o judiciário. Eu sei que as instituições são completamente desunidas, sempre foram. Eu vi lutas internas na instituição, quando tinha o Grupo Federal, o Grupo da Guanabara, o Grupo do antigo Estado do Rio de Janeiro, disputas para ver quem conseguia ficar no comando geral. Eu vi isso, vivenciei isso. União nunca teve, mas nessa hora de dor dos mais fracos, nós temos que buscar forças para nos unirmos. Senão, o que eu tenho feito aqui é uma absoluta perda de tempo. Porque a minha ação está lá, pela AME correndo. A grana não me faz falta. Por que eu estou gerando esse desgaste todo para mim? Não faz nenhum sentido, né? Mas eu acho que faz. Eu acho que faz. Eu acho que nós temos que lutar pelos nossos direitos e pelos direitos dos outros. Por isso a campanha política virou isso aí. É isso, a campanha política é isso aí. Que está aí. Sabe? É o que restou para o Brasil, essa campanha política que está aí. Deus que me perdoe. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, comente, inscreva-se no canal. Por favor, espalhe esse vídeo. Não tem problema nenhum. Se alguém vai gostar mais ou menos de mim por causa do vídeo, em razão do que eu falei aqui, mas é exatamente isso que eu penso. Coronel tem responsabilidade pela instituição. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Os ativos têm muito mais, mas os veteranos também têm. Juntos somos fortes desde 2007.